Olá, bom dia para você. Seja muito bem-vindo e bem-vindo à sua consulta com hora marcada. Consulta ao Doutor está no ar. E hoje, gente, é o Dia Mundial de Conscientização dos Transtornos Alimentares. E a gente embarca nesse tema por entender a importância de falar sobre esse tema, né? Afinal de contas, é uma questão que está cercada de mitos, de bastante preconceito. E é preciso olhar para os transtornos alimentares como doenças. Afinal de contas, afetam todo o nosso funcionamento, todo o funcionamento do nosso organismo, e obter a informação necessária é importantíssimo para a gente aprender, é claro, a tratar por onde caminha esse tratamento. Afinal de contas, não é uma questão que envolve só uma especialidade, é um tratamento multidisciplinar e a gente vai embarcar nessa. Lembrou de alguém a quem esse tema é importante e relevante? Nós estamos em transmissão ao vivo e você consegue compartilhar o nosso link de transmissão tanto pelo nosso site, que é www.hittv.com.br, quanto pelo nosso aplicativo Hit Play. Lembrando, não perca a oportunidade de ter também a Hit TV na palma da sua mão para você assistir no seu tempo e do seu jeito. É claro, eu te convido, por falar em oportunidade, a você participar aqui dessa consulta que foi marcada com todo carinho para você. Encaminha para a gente a sua dúvida ou o seu relato, DDD 11 3337 5886. Lembrando que caso você não queira se expor, é só você deixar bem claro na sua mensagem para a nossa produção que a gente toma todo o cuidado e traz a sua participação de forma anônima. Por falar em participação, eu também peço que você participe de uma enquete que está aguardando por você aonde? Lá no nosso Instagram, que é @consultaodoutorhittv. Corre lá nos nossos stories que você vai encontrar essa enquete que o João Capellini, nosso diretor, vai colocar para a gente agora. Bom dia, João! E olha só, qual frase você acredita ser verdadeira? Meu filho não pode ter um transtorno alimentar, pois eu vejo ele comer. Minha filha é atleta, por isso a frequência cardíaca dela é baixa. Minha filha é apenas uma criança com um paladar exigente. Minha filha é o meu filho. Pessoas com transtornos alimentares são sempre muito magras. Qual dessas alternativas você acredita que seja de fato verdadeira? Clica lá e participa dessa enquete que a gente vai trazer à tona as verdades. Antes de mais nada, te lembro que hoje é terça-feira. Hoje é o dia que a gente recebe ele, o Dr. Leonardo Girundi, advogado, para entender sobre os nossos direitos. Vamos ao quadro O Seu Direito. Agora, Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. Doutor Leonardo, seja muito bem-vindo ao Consulta ao Doutor. Alegria, alegria. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, entrando na sua casa para tratar do seu direito. E bom dia, né, doutor? Bom Horário dia. diferenciado aqui Bom do Consulta ao dia. Doutor. Muito bom. Vamos lá, então, a participação da nossa audiência, tirar as dúvidas tão necessárias. Carolina Mendes, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Ô, terra boa. Sabia. Meu ex-marido foi transferido para outro estado e quer levar nosso filho para morar com ele. Hoje temos guarda compartilhada e a criança mora comigo. Ele pode tomar essa decisão sem a minha autorização? Não, de jeito nenhum. Nunca. É interessante que, na realidade, nos falta muito conhecimento aí, né? Essa dúvida, com certeza, vai ajudar muitas pessoas. Primeiro, nos falta conhecimento e, muitas vezes, um carinho ali no tratamento com o filho, né? Os filhos, tem que sempre lembrar que os filhos não são divorciados. Quem são divorciados são os pais. Né? Os filhos devem ser tratados não como uma moeda de troca, mas sim com respeito e com carinho que eles merecem, né? Então, a primeira coisa é isso, o filho tem que entender essa alteração, essa mudança, e a outra parte, quer dizer, ou o pai ou a mãe devem autorizar, principalmente no caso da guarda compartilhada. Existe uma grande confusão em relação às guardas, qual que é qual, como que lida com cada uma delas. A mais comum sempre foi a unilateral, onde um dos pais é o responsável legal pela educação da criança, pelo cuidado ali direto da criança. Até alguns anos que o CNJ tem indicado para fazer a guarda compartilhada. Então, a tendência é aumentar a guarda compartilhada. Lembrando que a guarda compartilhada não pode ser feita quando existe violência no casal. E a guarda compartilhada fala o seguinte: os pais, poder familiar, os pais têm a obrigação, o dever e devem cuidar em conjunto. O que é isso? Vai mudar? Todo mundo tem que saber. Vai mudar de escola?
só com a autorização dos dois. Então, isso é importante. Existe a confusão da guarda compartilhada com guarda alternada. No caso dessa nossa telespectadora, ela falou que a criança mora com ela. Isso é o quê? É a residência, né? A residência fixa com um dos. Mesmo que seja guarda compartilhada, os dois são ali detentores da autoridade sobre ele, sobre o filho, uma das casas muitas vezes é escolhida como residência fixa da criança. Então, os dois coordenam em conjunto a vida do filho, mas uma das casas é a residência fixa. Quando há confusão, é que existe a guarda que nós chamamos de alternada, que não é a compartilhada, que é quando o filho fica, por exemplo, 15 dias na casa do pai e 15 dias na casa da mãe. Nesse caso, por exemplo, com mudanças de município, é impossível ter a guarda alternada. Porque como que a criança vai estudar 15 dias num colégio e 15 dias no outro colégio, outra cidade? Seria impossível. Então, tudo isso deve ser debatido, discutido e, normalmente, levado ao judiciário para ser alterado, porque lá está determinando onde seria a residência fixa da criança. Então, tome cuidado, lembrando que nenhuma das decisões, mesmo que seja a guarda unilateral, não acaba com o que nós chamamos de poder familiar. Interessante, Dani, que eu postei sobre esse assunto ontem no meu Instagram, falando o seguinte, que mesmo que a guarda seja unilateral, aquele que não detém a guarda tem autorização de conhecer o histórico do filho na escola. É muito comum a escola não entregar para o pai ou a mãe não permitir que o pai tenha acesso às informações do filho no colégio. O poder familiar não muda. O pai tem direito a acompanhar a vida estudantil do seu filho, ok? Essas questões são bastante complicadas, né? Bem complicadas, inclusive para a emoção, gente situações, é complicado. Imaginar, né, a dor, né, o receio dessa Exatamente. mãe com relação a essa possível partida do filho. Exatamente. Mas é muito bom a gente saber que existe o direito ao nosso favor e que pode, é claro, nos proteger. Isso mesmo. Vamos então agora à dúvida do Rodrigo Alves de Santos, aqui, litoral de São Paulo. Comprei um carro seminovo em uma concessionária e poucos dias depois descobri que ele já tinha passado por um acidente grave. A loja não me informou isso na venda. Tenho algum direito nesse caso? Eu entendo que sim. Depende aí de algumas situações em relação a prazo. É importante lembrar que quando você compra o carro numa concessionária, você tem ali o nível de garantia estendido, né? Que é aquela garantia do Código de Defesa do Consumidor, que ali é de 90 dias a partir do data que você compra, para esses bens que nós chamamos de bens não perecíveis, né? Lembrando que esse prazo de 90 dias é contado, inclusive, ao final da garantia que é dada pela fábrica ou pela concessionária. Então, se a concessionária fala assim, olha, você compra o carro comigo, eu te dou a garantia de 1 ano de motor, de caixa, não sei o quê, te dou 1 ano de garantia. A partir desse 1 ano que conta os 90 dias para essa garantia. Quando compra pessoa física com pessoa física, ali só existe um prazo pequeno que nós chamamos de vício redibitório, é um nome complicado, né? Vício redibitório, que são de 15 dias. Quando a pessoa descobre ali algum vício oculto que não sabia, então o prazo é pequeno. Então, uma das garantias de comprar em concessionária é exatamente essa extensão da garantia. E algo como um acidente grave pode invalidar, inclusive, seguro. Você pode não conseguir fazer o seguro. Leilão, por exemplo, carro de leilão, tem dificuldade a fazer seguro. Então, são informações fundamentais. Inclusive, toda e qualquer informação importante pode mudar situações, inclusive, de casamento, né? Então, por exemplo, a pessoa que não conta que tem uma doença grave e casa, você pode anular o casamento por isso, porque você não pode ser submetido à convivência de uma situação grave sem saber que você estava entrando nisso. É a mesma coisa em relação ao carro, né? Os direitos são muito interessantes nesse sentido. Então, se você comprou um carro que ali teve um acidente grave, às vezes ele não consegue pegar nunca mais alinhamento, né? Quer dizer, você vai ter um carro que nunca mais vai ser alinhado. Então, isso poderia ser um motivo, sim, para a rescisão desse contrato, a devolução do bem e a devolução do seu dinheiro totalmente corrigido e possível, inclusive, um dano moral em relação ao caso. E que bom que ele comprou em concessionária, que acho que aí já facilita bastante esse processo. Com Doutor certeza. Leonardo, muito obrigada por todas essas informações. Aprendemos demais, não é, pessoal? Começamos bem, né? Amanhã cedo, assim, tendo informação. Eu Cheios gosto desse de quadro, informação. Dana, porque é muito legal, é isso, né? Que a pessoa manda a dúvida. Então, é um quadro feito por nós. É um quadro feito por você. Você manda a sua dúvida, a sua pergunta, e eu venho aqui para te responder. Não perca a oportunidade, então encaminhe a dúvida, porque quem sabe a sua dúvida não está sendo respondida na semana que vem, não é, doutor? Te esperamos semana que vem? Semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui. Até mais. Muito obrigada mais uma vez ótima e até semana que Deus vem. abençoe vocês. Beijo, Amém. tchau. E agora, então, pessoal, vamos embarcar no nosso tema para a gente entender, então, quais são esses transtornos alimentares e quais são, inclusive, as formas de tratamento. Quem vai explicar para a gente quais são os mais comuns é a psicóloga Vanessa Ábido. Vamos ouvi-la. E os principais são anorexia, bulimia e compulsão.
Na anorexia, a pessoa deixa de comer. Ela acha que a comida vai causar algum problema nela, então ela para de comer. Na bulimia, ela cria estratégias compensatórias para a quantidade de comida que ela ingeriu. Então, ela cria um monte de estratégias para eliminar a comida que foi ingerida. E na compulsão, há um exagero, ou na refeição, ou num período em que a pessoa consome muita comida. E os três são tipos diferentes de transtornos alimentares. É muito importante a gente entender que não existe uma causa e um efeito para gerar um transtorno alimentar. Na verdade, são fatores de riscos e que a gente precisa trabalhar nos fatores de proteção. Analisar, fazer um diagnóstico do porquê aquela pessoa desenvolveu aquele sintoma e aquela forma de lidar com a alimentação. É claro que para a gente conseguir chegar num diagnóstico mais preciso, mais assertivo para aquele paciente, a gente precisa olhar clinicamente para aquele paciente com diversos olhares. Então, a gente precisa de equipes multidisciplinares. Por exemplo, psicólogos, psiquiatras, gastros, nutrólogos, nutricionistas, que vão montar uma rede de apoio para conseguir diagnosticar por que para aquela pessoa está gerando aquele tipo de sintoma e quais são os melhores tratamentos. É isso. Muito obrigada. Então, agora a gente vai embarcar em entender de que forma que essas doenças podem vir a afetar o nosso sistema digestório e, por onde caminha o tratamento nutricional. Deixa eu te apresentar quem são as doutoras que estão aqui prontas para compartilhar com a gente todo o conhecimento delas. Na tela. Primeiro, eu apresento a vocês a doutora Mariane de Faria Quimelo, nutricionista aprimorada em transtornos alimentares. Atua na área há 5 anos e escolheu a nutrição para ajudar as pessoas a desenvolverem uma relação mais saudável com a alimentação. Com formação voltada para transtornos alimentares, trabalha por meio do aconselhamento nutricional para promover autonomia e bem-estar. Entre os desafios da profissão, destaca a influência da cultura da dieta e a necessidade de ampliar o entendimento sobre saúde e imagem corporal. E agora apresento a vocês a doutora Raquel Petrizo, gastroenterologista. Atua na área há 6 anos, unindo conhecimento e cuidado para promover mais saúde e qualidade de vida aos pacientes. Escolheu a profissão pelo interesse no sistema digestório e na alimentação. Como desafio da área, aponta o aumento das restrições alimentares sem orientação profissional adequada. Doutores, sejam muito bem-vindas, doutoras, à Consulta ao Doutor. Obrigada. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, viu, Raquel? Seja bem-vinda também. Doutora Mariane já está retornando, doutora Raquel, pela primeira vez. Muito obrigada e muito prazer em conhecê-la. Queria começar esse bate-papo deixando bem claro, gente, que transtornos alimentares não são escolhas, não são frescuras, como algumas pessoas ainda tendem a imaginar. São questões sérias, questões de fato, que devem ser encaradas como doenças, não é, doutora Mariane? Com certeza. Hoje em dia ainda existe muito estigma, né, da pessoa ser frescurenta, como no transtorno alimentar restritivo evitativo, ou às vezes um estigma de que aquele comportamento é socialmente aceito, né? Então, nossa, essa pessoa se preocupa com a alimentação, essa pessoa, né, presta muita atenção nessa parte. Então, ainda existe muito estigma para esses comportamentos. E quando a gente fala sobre essas questões, pessoal, estamos falando aí de 70 milhões de pessoas que sofrem com essas questões, que vai muito além de, eu me preocupo com a minha imagem, eu quero emagrecer, eu não me vejo, né, do jeito como eu me apresento e tudo mais. Quando a gente fala sobre o nosso sistema digestório, ele é extremamente comprometido, não é? Com certeza. Quando a gente está falando desses transtornos alimentares, né, quando a gente diminui a ingestão de nutrientes, nosso organismo ele faz um modo de economia de energia, como se fosse. Tá. Ele vai encaminhar esses nutrientes para aqueles órgãos mais vitais. Então, como o coração, o cérebro, a parte do sistema digestório ele acaba ficando muito prejudicado. Então, a parte do estômago, a parte da digestão fica muito lenta. E o paciente, às vezes, quando ele se alimenta, no caso da anorexia, ele vai sentir um desconforto muito grande, porque ele ficou um tempo muito grande em jejum.
Então, começa a sentir distensão, dor abdominal, às vezes gases. E aí acaba virando um ciclo vicioso, porque a pessoa come e se sente mal. Acha que quando comeu que se sentiu mal. Mas, na verdade, é devido à falta de nutrientes que ela está tendo no organismo dela, que o sistema digestório está causando esses sintomas nela. Olha só que bacana, gente, que importante. Então, quando a gente fala da anorexia, por exemplo, é uma pessoa que ela limita, restringe bastante a ingestão dos alimentos. E aí eu queria entender, por exemplo, isso tem mais a ver, quando a gente pensa em fatores de risco, isso tem mais a ver com questões sociais, por exemplo, hoje em dia uma cobrança, muitas vezes pelas redes sociais, e aí a gente tende a associar diretamente com adolescentes, pessoas mais jovens que têm ali esse foco em, eu preciso pertencer, ou existem questões hereditárias que possam vir a justificar também? São vários os fatores, né, multifatorial. Tem a questão biológica, né, então histórico familiar. Existem grupos de fatores de risco, né, como os adolescentes, profissionais da saúde, modelos, nutricionistas. Então, pessoas que trabalham com essa parte que já está muito associada à estética, à alimentação, são grupos de risco a desenvolver. E é isso. Exatamente. É muito bom a gente entender, porque a gente precisa entender as causas exatas, né? Da onde que isso está partindo. Não é só tratar essa questão que está acontecendo. Aí eu queria entender, por exemplo, a gente tem dois tipos, né? A gente tem a de restrição, a restritiva, e a gente tem que a pessoa ingere o alimento e acaba retirando a purgativa, né? Que acaba retirando de alguma forma. Traz pra gente um pouco essas diferenças entre elas. Na anorexia é quando o paciente ele vai ter uma restrição maior, né, em relação à alimentação. Então, ele vai diminuir muito. Apesar delas serem diferentes, né, uma às vezes pode o paciente ele não precisa só restringir a alimentação. Ele pode também, né, na anorexia, ter episódios de vômito ou ter episódios também de uma restrição muito intensa e ter episódios de compulsão alimentar. Na bulimia é quando o paciente, normalmente, ele causa o vômito autoinduzido, né? Então, ele mesmo vai induzir o próprio vômito. E nessa parte de compulsão alimentar é quando o paciente tem uma ingesta muito grande de calorias num período curto de tempo ali. Agora, eu queria primeiro entender, por exemplo, nessa questão da anorexia purgativa ou na bulimia, que ocorre essa indução do vômito, de que forma que o nosso sistema digestório é afetado? No caso da parte da bulimia, nessa parte, quando o paciente ele está induzindo o próprio vômito, então é muito pior que, por exemplo, um refluxo. Porque o paciente ele vai ter esse conteúdo ácido saindo do seu estômago e voltando, né, pela boca. E a frequência é muito maior que um episódio, por exemplo, de refluxo. Então, ele vai ter uma frequência muito aumentada várias vezes durante um longo período. Então, o estômago, ele está acostumado a ter esse conteúdo ácido. A parede dele tolera. Mas a parede do esôfago, a mucosa da boca, né, eles não estão adaptados a isso. Então, quando o paciente ele faz isso recorrentes vezes, o paciente ele pode ter uma lesão mais grave na parte do esôfago, pode diminuir até essa parte de esmalte dentário e aí ele ter prejudicado a parte dos dentes, né? Às vezes, até o dentista é um dos primeiros, né, a conseguir suspeitar do diagnóstico por conta de ter uma diminuição ali do esmalte dentário muito importante. Ele consegue identificar através do dente que o paciente está induzindo o próprio Exato, vômito. porque tem uma importante, esse ácido ele é muito corrosivo, né? E no esôfago, então, tanto pelo ácido e quanto pelo esforço mecânico que o paciente tem para induzir, né, para fazer essa força, ele pode ter várias lesões mais importantes que só uma esofagite. Então, pode causar até uma perfuração de esôfago, né, pelo esforço repetitivo ali que tem. Olha só, gente, que importante essas informações que a gente está obtendo aqui nessa manhã. E aí eu queria entender, por exemplo, quais são os efeitos colaterais dessa indução do vômito, pensando assim em todo o restante do organismo, assim, desse ato. Porque o nosso objetivo aqui é a gente entender de que forma que o organismo inteiro é afetado. Como a doutora falou, né, não é um processo que é natural ao organismo.
né? Então, mexe com toda a questão de eletrólitos, desidratação. A pessoa também começa a ter alteração na absorção de nutrientes, então começa a ter deficiências nutricionais por conta dessa falta de absorção também e desenvolver um quadro de desnutrição, o que acaba reforçando ainda mais esse comportamento restritivo, né? Esse pensamento, porque quando o cérebro ele não está nutrido, né? Quando o corpo não está nutrido, a pessoa ela fica presa naquele pensamento, ela não consegue raciocinar direito. Fica então difícil até pensar, né? É Trabalhar. difícil até pensar, então a pessoa fica presa nesse ciclo da restrição. E você consegue identificar pessoas que vivam esse ciclo por exames, por exemplo, exames de sangue? Ou é mais na anamnese mesmo? Mais na anamnese, Tá. porque a gente precisa avaliar todo o histórico do paciente. Né? Então, quando a gente vai fazer a anamnese, a gente pega o histórico familiar, como que foi a introdução alimentar, a alimentação dessa pessoa na infância, como que é abordado o assunto, comida e corpo, naquela cultura, na família. Então, existem muitos comentários, né? Como que aquela pessoa percebe a comida, né? O que a gente chama de atitudes alimentares, não é só o que a pessoa come, mas também a forma como ela come, o que ela pensa enquanto ela come. Até porque, às vezes, a alimentação da pessoa e os exames, a alimentação acaba sendo nutricionalmente correta, né? Porém, as atitudes alimentares e os comportamentos, a gente começa a perceber que são um pouco disfuncionais. Olha só que interessante. Então, não necessariamente o paciente ou a paciente ela recorre a alimentos que não deveria. Ela pode até fazer boas escolhas, a questão é como, né? Ou através de muita privação, ou através de muita ingestão, né? De compulsivamente você se alimentar com os alimentos ideais. Aí, então, a dificuldade é traçar essa estratégia também, né? De como fazer esse tratamento. Com certeza, a dificuldade começa no diagnóstico, né? De você perceber nos detalhes sutis, né? O que diferencia, né? A anorexia purgativa, a bulimia, como que a pessoa utiliza os métodos compensatórios, né? Se é através da indução de vômito ou se é através da atividade física excessiva. Eu já tive pacientes que passavam 2, 3 horas na academia, né, e que achavam isso o máximo, era um comportamento reforçado, né, pelos personagens, pelas pessoas. Essa pessoa tem muito foco. Só que quando você vai ver como ela utiliza aquele comportamento, é de forma compensatória, né, o que é um dos requisitos aí no DSM para o diagnóstico de transtorno alimentar. Agora eu vou aproveitar para te receber aqui no nosso bate-papo. Vamos de interação com a nossa audiência. Perguntinha na tela. A gente recebe agora a interação do Gilberto, de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Gilberto, bom dia para você também, seja muito bem-vindo. A depressão e a ansiedade podem interferir nos transtornos alimentares? Com certeza, não é? Com certeza. Pode ver. A gente, quando fala de transtornos alimentares, a gente não pode tirar o contexto das comorbidades, né? E que existem outros transtornos psiquiátricos relacionados, né? Então, transtornos ansiosos, transtornos depressivos, até transtornos de personalidade, né? O transtorno afetivo bipolar também acaba relacionando e colaborando para que a pessoa tenha características de crenças ou de comportamentos que acabam influenciando no transtorno alimentar. Por exemplo, a pessoa com transtorno afetivo bipolar é muito impulsiva, acaba, por exemplo, desenvolvendo, indo mais para o caminho da bulimia nervosa também. Então, esses transtornos acabam se correlacionando, né? E é muito importante ficar atento a isso, né? Porque a gente tem o comer físico, mas a gente tem o comer emocional. E aí, às vezes, é muito difícil identificar, não é? Uma dessas questões mesmo que a Dani estava falando é deles ficarem sempre voltados para a alimentação. Então, o mundo orbita em relação à alimentação. Tudo que acontece acaba sendo o centro só do que come ou deixa de comer. Então, qualquer problema, né, qualquer coisa que acontece,
a pessoa deixa de ter relações assim sociais e tudo mais por conta dessa parte da alimentação. Então, a grande questão, por exemplo, é você identificar o quanto a alimentação, o pensar no alimento interfere no seu dia a dia. Isso pode ser já um primeiro indicativo para que você pense em buscar ajuda, é isso? Com certeza. E não ficar só se atentando aos aspectos físicos, né? Porque lembrar que às vezes o paciente com bulimia, com compulsão alimentar, às vezes, e anorexia, nem sempre eles vão ser aquele estigma que a gente tem, né? Do paciente super magro, assim. Que a gente associa isso, né? A pessoa é magra, modelo e tudo mais, ela está mais focada, então, no corpo, não necessariamente. Não necessariamente. Até tem a anorexia atípica, né? Que o paciente não tem esse estigma. Às vezes até um sobrepeso ele pode ter relacionado, mas tem que ver essa relação que a Mari estava falando com a refeição, com a alimentação. Perfeito. Gilberto, muitíssimo obrigada, viu, pela sua participação. Vamos de mais interação com a nossa audiência na tela. Quem participa agora é Evelyn Barros, de Petrolina. Seja muito bem-vinda, Evelyn. Bom dia para você também, porque algumas pessoas comem muito quando estão ansiosas e outras perdem completamente a fome. Olha, essa é uma grande questão, não é? Com certeza. Eu costumo dizer que todo o comer, ele é emocional. Não tem como todo comer. Desde que da nossa primeira refeição, quando a gente mama no peito da mãe, recebe o leite materno, a gente está recebendo afeto. E existem vários estudos sobre o desenvolvimento de transtornos depressivos e ansiosos em bebês que não foram amamentados. Tá. Então, a comida em si, o ato de comer, é um ato psicossocial também, né? Então, as emoções, a rotina, elas influenciam no quanto a gente come, com certeza. Conforme a gente vai crescendo na infância, a gente vai atribuindo significado aos alimentos. Tá. Então, se eu falo para vocês o que é comida de aniversário, vocês já conseguem pensar em alguns alimentos, né? Então, salgadinho, bolo de aniversário, brigadeiro. Então, a gente consegue relacionar comidas, momentos, afeto. Só que quando a comida ela passa, né, como a doutora falou, passa a ocupar um espaço maior do que ela deveria, aí ela a gente começa a atribuir a ela uma responsabilidade de lidar com as emoções, com as nossas emoções. Então, não é que eu estou feliz no aniversário e eu vou comer um brigadeiro. Eu vou fazer um brigadeiro porque eu estou triste e eu quero ficar bem, né? Então, o contexto não é o brigadeiro, né? É o como eu vou comer. E por que tem pessoas que perdem o apetite? Eu costumo dizer que o não comer emocional, que também é uma forma de se relacionar com o alimento de forma emocional, ele é um pouco mais fisiológico. Quando a gente está num momento de estresse, de ansiedade, a gente acaba tendo um nível alto de cortisol, de adrenalina, isso acaba suprimindo um pouco o apetite, né? Então, isso acaba sendo uma resposta até natural de um momento que a pessoa está mais triste, está mais ansiosa. Quando ela come mais, isso pode estar atribuído mais à relação dela com o alimento também. E a gente teve praticamente duas perguntas meio que parecidas, assim, passando pela mesma questão, né? Tanto do Gilberto quanto da Evelyn. E aí eu queria entender, por onde que pode caminhar o pensamento dessa pessoa que senta, então, para se alimentar? Já que sempre passa por questões emocionais, como que eu consigo focar minha alimentação naquilo que eu estou querendo, assim, seja emagrecer, seja melhorar a minha forma de me alimentar, deixar de comer tantos alimentos com açúcar, tantos alimentos industrializados, de que forma que caminha o meu pensamento? É engraçado, né? Porque hoje em dia a gente tem tanta informação sobre a alimentação, mas ainda é tão difícil entender o que é uma alimentação saudável, Exato. Né? Pode tal coisa, não pode tal coisa. Eu acho que o principal é entender que o alimento, ele serve para nos nutrir, né? Então, a gente estar conectado com os sintomas e com sinais de fome, de saciedade, não deixar de comer porque passou das 6 horas da tarde. A gente costuma se apegar a regras externas e começar a ignorar os sinais internos do corpo. Então, respeitar a saciedade, respeitar a fome, que é muito importante também, saber escolher os alimentos mais naturais, né? E isso
é muito importante porque quanto mais natural é um alimento, mais você se relaciona com ele. Um salgadinho, você abre, você come, né? Algum outro alimento, você prepara, você corta, você tempera. Isso é muito bom para criar um relacionamento com a comida também. Claro, o salgadinho, né? Não vou demonizar aqui, mas cada um tem o seu momento. Eu acho que é trazer o aspecto da comida, não só no que eu como, mas o porquê que eu vou comer. Eu acho que uma outra questão também, principalmente para os ansiosos que estão aí nos assistindo, é essa questão do parar para comer, né? De você se dar esse tempo, prestar atenção na mastigação, que são coisas que muitas vezes no dia a dia a gente faz tão correndo, a gente quase não para comer, não se dá o tempo do almoço de fato, ou do jantar. E isso daí também interfere bastante nesse comer emocional. Muito obrigada, viu, pela participação de vocês. Consulta, doutor, vai para um rápido intervalo. Se eu fosse você, aproveitava, claro, esses próximos minutinhos para encaminhar sua dúvida, para fazer parte também do nosso bate-papo. DDD 11 3337 5886. Voltamos já estamos te esperando. Consulta Doutora está de volta, seja mais uma vez bem-vinda e bem-vindo. Caso você tenha acabado de chegar, hoje é o Dia Mundial de Conscientização dos Transtornos Alimentares e a gente embarca nessa causa para falar sobre quais são eles, quais são os sintomas mais característicos, formas de diagnóstico que são bastante desafiadores e principalmente por onde caminha o tratamento, que é multidisciplinar. Se você lembrou de alguém a quem essa consulta é importante, passou agora uma pessoa pela sua cabeça que precisa ouvir sobre esse assunto, compartilhe o nosso link de transmissão. Você consegue fazer isso através do nosso site, que é www.hittv.com.br, ou através do nosso aplicativo HitPlay. Te convido também a participar aqui dessa consulta. Traz pra gente a sua dúvida ou o seu relato. Para você que tem aí qualquer questionamento, ao invés de você correr lá para o Dr. Google, encaminha pra gente. Temos aqui duas doutoras que estão prontas para compartilhar todo o conhecimento delas, trazer orientação para você que está aí do outro lado da telinha. Como que você faz isso? Encaminha sua mensagem por WhatsApp, DDD 11 3337 5886. Ah, mas eu não quero me expor. É só deixar isso bem claro na sua mensagem que a gente traz de forma anônima. Combinado? Esse é o nosso combinado aí de todos os dias. A gente também tem uma enquete aguardando pela sua participação lá no nosso Instagram, que é @consultaodoutorhittv. Corre lá nos nossos stories, que está em seus minutos finais. Diretor João Capellini, coloca, por favor, a nossa enquete na tela. Olha lá o que a gente quer saber de você. Qual frase que você acredita ser verdadeira? Meu filho não pode, ou minha filha, ter um transtorno alimentar, eu o vejo comer. Minha filha é atleta, por isso a frequência cardíaca dela é baixa. Minha filha é apenas uma criança com um paladar exigente. Ou pessoas com transtornos alimentares são sempre muito magras. A gente já passou por algumas delas no primeiro bloco, mas é claro, queremos então a sua votação. Participa aqui da nossa enquete que a gente vai falar um pouco sobre a alternativa mais votada ou quem sabe sobre todas elas. Para você que chegou agora neste exato momento, deixa eu te apresentar a doutora Raquel Petrizo, gastroenterologista, e a doutora Mariane de Faria Quimelo, que é nutricionista aprimorada em transtornos alimentares. Aproveita, é claro, para agradecer a presença de vocês nesse dia tão especial de combate, né, e de conscientização aos transtornos alimentares. A gente estava aí falando principalmente sobre anorexia, sobre bulimia, a gente também estava falando sobre atitudes, gente, que são ali purgativas no sentido de eu fiz, né, fui, me alimentei demais, deu um peso na minha consciência, preciso eliminar isso que eu ingeri, e aí a gente estava falando sobre a indução do vômito, mas tem pessoas que recorrem aí ao uso de laxantes também. E de que forma que isso age no nosso corpo, principalmente no nosso sistema digestivo? Quando a gente está falando em relação a esses transtornos, né, só pela própria diminuição de nutrientes, o próprio intestino, né, nossa parte intestinal, ele já vai ter um sofrimento ali. Então, como eu tinha falado, ele vai entrar no modo economia de energia. Então, os movimentos intestinais, eles vão ficar mais lentos. Por conta da falta de nutrientes, né? Então, o nosso organismo vai mandar ali para o coração, para o cérebro e vai diminuir essa parte intestinal. Então, consequentemente, o paciente vai ter um intestino mais constipado, mais preso. E muitas pessoas ali, eles
tanto pela falta de movimento, né, eles vão ter mais constipação, quanto pela diminuição de resíduo, né, que não vai ter muita formação de bolo, de fezes ali, bolo fecal. E aí alguns pacientes acabam recorrendo ao uso de laxantes daqueles tipos irritativos, né, que são péssimos para a saúde intestinal. Então, esse tipo de laxante, ele vai lá na parede do intestino irritar e estimular a evacuação desse jeito. Só que o que acontece, né? Quando o paciente faz uso recorrente, várias vezes, desse tipo de laxante, ele vai começar a ter aquela sensação de não consegue evacuar sem eles. Então, ele vai tendo que ficar usando sempre doses maiores e maiores, né, para conseguir evacuar, sendo que às vezes a causa dessa constipação é essa falta de nutrientes, então a falta de alimentação correta. Lembrar que os laxantes, eles nunca vão eliminar gordura, né? Às vezes a gente vê alguns protocolos ali para emagrecer, para perder peso, que eles colocam ali uns laxantes, mas o laxante ele só vai fazer o paciente perder água, perder fezes e os sais minerais, né? Os íons, eletrólitos ali, nunca a gordura. Então, nunca é um tratamento para o paciente emagrecer. E por falar em tratamento para o paciente emagrecer, a gente tem agora, estamos vivendo a era das canetas emagrecedoras. E a gente teve também à nossa disposição diversos outros mecanismos para emagrecimento, para diminuir a ingestão de gorduras, por exemplo, que você toma um medicamento que X% da gordura daquele alimento que você ingeriu é eliminado e tudo mais. Então, assim, de que forma que a gente consegue inclusive trazer um alerta para quem nos assiste, porque se o foco, por exemplo, é emagrecer, essas pessoas encontram nesses medicamentos recursos, né, para atingir ali o ideal específico. E quais são os riscos, trazendo aqui para o olhar da nutrição? Quando a gente fala dessas canetas emagrecedoras, né, a gente fala de protocolos que são destinados a grupos específicos e não para qualquer pessoa que queira emagrecer e perder peso. Eles acabam ativando o sistema de saciedade, né, através do GLP-1, e a pessoa acaba não sentindo, porque fome e saciedade é fisiológico, né, são substâncias anorexígenas e orexígenas que induzem a comer ou ficar saciado. Então, quando a pessoa consome essas canetas, não vem a saciedade, só que o corpo ele continua precisando né, de nutrientes. Então, a pessoa fala assim, nossa, na primeira semana, no primeiro momento, eu já perdi muito peso. Na maioria das vezes, perdeu o líquido, né, por conta da falta de ingestão, né? Quando você ingere carboidratos, enfim, você também ajuda o músculo a reter, né, líquido. Então, essa perda de peso, ela não é acompanhada de uma avaliação corporal de onde está vindo essa perda de peso. E aí entra o risco do corpo ficar indo nesse modo de economia. E qual que é o modo de economia? Eu vou absorver e guardar tudo e não vou gastar muito. É igual dinheiro. Se eu estou acostumada a ganhar aqui e estou ganhando aqui agora, eu tenho que cortar custo. Então o corpo começa a diminuir o metabolismo e a gastar menos. E a pessoa, a cada dieta, a cada tentativa, consegue perder menos peso. Né? Porque o corpo ele fica se protegendo, né, desse mecanismo. Então, ele acaba tendo essas questões de deficiência nutricional também. A pessoa acha que não está sentindo apetite, mas às vezes é uma falta de zinco, é uma falta de algum mineral também. Então, essa mudança no corpo, quando a pessoa volta a comer ou a parar o tratamento, quando não é acompanhado, né? Então, ela consegue ver os efeitos e acha que é porque voltou ao normal. Mas não, isso também é efeito da dieta, também é efeito desse uso indevido, né, das canetas emagrecedoras. E as canetas emagrecedoras agem, inclusive, nessa atividade do nosso sistema digestivo também. É isso que a Mari estava falando. Eles vão lentificar toda a parte do seu trato gastrointestinal, né? E para dar mais saciedade. Então, para o paciente ele não sentir tanta fome, né? Então, isso acaba também aumentando o tempo de esvaziamento, sintomas de má digestão, de intestino preso, tudo isso. Refluxo aumenta também. Refluxo pode aumentar também, tudo. Então, toda essa parte é agravada ainda mais, né? Porque a gente já estava falando de um paciente que pode vir a ter esse risco, então, com o uso desse tipo de medicamento, o risco é ainda potencializado. Quando você recebe um paciente
como esse. Aí não necessariamente estou falando de um paciente em uso e também com transtorno alimentar, mas apenas com transtorno alimentar. O que você precisa avaliar daquilo que pode ou não ter sido comprometido para ir pensar num tratamento? Eu acho que o exame físico, assim, como um todo, é uma das principais que a gente, quando o paciente chega, né, com esses transtornos, que a gente tem que pensar. Então, ter esse acolhimento ali com o paciente, fazer o exame físico completo, né? Então, às vezes, o paciente já está com uma frequência cardíaca mais diminuída, a pressão mais baixa. A gente tem que fazer todo o exame físico e aí fazer uma avaliação bem importante, assim, completa da parte das vitaminas, dos nutrientes ali que podem estar bem diminuídos nessa parte. Às vezes a gente tem que recorrer à endoscopia, às vezes alguma colonoscopia, alguns exames ali associados para a gente pensar em outros distúrbios. O fígado é um dos que podem ser também muito comprometidos com essas restrições, né? Às vezes a gente fala da gordura no fígado, da esteatose, né? Só pensa em pacientes sobrepeso, mas pacientes que têm essa anorexia grave, né? Eles podem também fazer uma esteatose hepática, né? Uma gordura no fígado também, e alterar bastante a função, uma inflamação no fígado é importante. Então, a gente precisa fazer uma avaliação completa do sistema digestório. Perfeito. Vamos, então, de mais interação com a nossa audiência. Perguntinha na tela. Então, quem participa agora é o Jorge Douglas, aqui de São Paulo. Jorge, seja muito bem-vindo. É verdade que gordura no fígado pode aparecer em pessoas com anorexia? Um pouco do que você já estava falando aqui pra exatamente. gente, né? Então, quando o organismo ele entra nesse modo sobrevivência, uma das coisas que ele vai fazer é tentar tirar a energia ali do músculo, né? Então, ele vai tirar esses ácidos graxos aí, que pode, por uma desregulação, acabar sendo acumulando no fígado e causar essa gordura no fígado. Mesmo o paciente sendo, assim, magro, né, totalmente desnutrido, ele pode ainda ter alterações importantes na parte de fígado por conta disso. E aí, por onde que caminha a alimentação de um paciente com gordura no fígado? Quais são os grandes desafios? Quando a gente está falando dessa causa, né, de transtornos alimentares, a gente precisa diminuir o tempo de jejum. Tá. Né? Então, trabalhar nessa estrutura alimentar. O que é um desafio, porque é uma das principais sintomas de um transtorno alimentar. A pessoa, ela tem essa relação conturbada e ela busca, né, essa ausência, né, nesses transtornos alimentares mais restritivos. Então, diminuir o tempo de jejum, aumentar com isso aumentar a frequência das refeições, colocar alimentos que a pessoa ela tem menos essa sensação de saciedade, porque igual a doutora tinha falado, quando a pessoa está muito acostumada a ficar muito tempo sem comer, ela come uma coisinha e já se sente estufada. E aí vem esse desespero, nossa, eu comi e aí eu já estou me sentindo maior, e isso dá um gatilho enorme. Olha só que importante a gente entender sobre essa estratégia, né? Porque enquanto muitas pessoas acabam priorizando alimentos que tragam mais saciedade, a estratégia é completamente diferente. De trabalhar texturas, né? Uma textura mais branda, mais amolecida, cozimento. Então, trabalhar esses alimentos que eles vão dar menos essa sensação de empachamento, né? Que as pessoas falam, faz com que o paciente tem uma aderência maior no tratamento. Olha só, gente, que interessante. Muito obrigada, viu, Jorge, pela sua participação. E quando a gente fala de compulsão, muitas pessoas confundem, né? Um episódio de, agora, nesse momento, eu vou me permitir e tudo mais, com a compulsão, que é uma doença, né, diagnosticável e tudo mais. Queria que você trouxesse para a gente a explicação do que é uma compulsão, o que caracteriza. A compulsão alimentar, ela é caracterizada pelo DSM, né, que é o Manual de Doenças Mentais, a ingestão de uma quantidade muito grande de alimentos, maior do que outra pessoa na mesma situação comeria, num período curto de tempo. Então, num período aí de mais ou menos 2 horas. A pessoa acaba comendo muito mais do que outra pessoa na mesma situação comeria. O que as pessoas confundem é a compulsão com o excesso, né? E a compulsão também vem relacionada com essa sensação de descontrole. Tá. Né? Tem muito forte a sensação de descontrole. Hoje, pela cultura da dieta, as pessoas elas acabam tendo a sensação de descontrole,
Mas quando a gente vai trabalhar no consultório, acaba não fechando um episódio de compulsão alimentar. Porque existe a sensação de descontrole, pode ser um excesso, mas não chega a ser uma compulsão. Então, um excesso é você comer mais do que sua saciedade. Às vezes pode vir uma sensação de culpa, mas não é aquele tabletinho de chocolate. Nossa, comi um tablete de chocolate, eu comi um combo de um fast food. Então, existe essa diferença, né, de exagero e da compulsão em si, que existe a compulsão alimentar periódica e o transtorno da compulsão alimentar, que varia entre quão frequente acontece essa compulsão no período semanal. Entendi. E de todos esses transtornos que a gente está comentando agora, o da compulsão parece o menos prejudicial para o sistema digestivo, mas não necessariamente, não é? Não necessariamente. Então, vamos pensar assim, que nem a Mari falou, eles têm uma ingestão muito grande de alimentos em um período muito curto de tempo. Então, por exemplo, o estômago, ele comporta em torno de 1 litro, 1,5 litro ali de conteúdo. Quando esses pacientes têm esses episódios de compulsão alimentar, eles chegam a comer 4, 5 vezes mais do que o que o estômago ali tolera, né? Então, isso pode trazer diversas consequências. A digestão em si é uma das que fica mais prejudicada, né? Vai ficar muito mais parado, vai ter muito mais desconforto. Existem quadros, assim, raros, né? Mas pode acontecer de uma dilatação aguda da parte do estômago e isso causar uma compressão na parte de inervação e até a necrose, né? Morrer a parede da célula do estômago e o paciente precisar ser internado para fazer uma descompressão, passar sondas, assim, porque isso pode acontecer. Por mais que seja mais raro, né? Ainda são episódios, assim, bem perigosos da vida, assim, que causam riscos. Que tem uma baixa seletividade. Então, os pacientes acabam comendo, às vezes, alimentos congelados ou pegam um alimento que tem alto teor de gordura e come todo ele. Então, come farinha, come açúcar puro, come um feijão congelado, o que acaba agredindo também, né? Entendi. E por onde que caminham os tratamentos, né? É importante avaliar, obviamente, cada caso. Aí eu queria falar sobre os desafios de cada um deles, né? Quando a gente fala de anorexia, bulimia e compulsão. Então, vamos começar pela anorexia. A grande questão é que, como tem uma restrição enorme de alimentos, aí o foco, então, é em devolver para o paciente em reestabelecer a ideia de que o alimento é nutrição, certo? Sim. Outro critério, né, da anorexia nervosa é a pessoa ter uma autoavaliação baseada na sua imagem corporal também. Então, além da questão da alimentação, ela sempre está se avaliando a partir da sua aparência e do seu corpo, né, e atribuindo a si características. Então, a gente precisa, primeira coisa, o diagnóstico, e para isso já precisa da equipe multidisciplinar, né? Então, psicólogo, psiquiatra, gastro, nutricionista, nutrólogo, estar trabalhando para ter primeiramente um diagnóstico bem fechado e cada um trabalhando no seu ponto. Na nutrição, na anorexia nervosa, a gente precisa trabalhar a realimentação. Né? Porque é um risco nutricional muito grande, né? De desnutrição e também tomando cuidado porque tem como ter a síndrome da realimentação, né? Então, se você dá muita comida, alguns pacientes precisam de sonda, né? Então, tem que calcular muito bem, porque se você dá uma quantidade maior, pode ter aí uma desregulação nos eletrólitos, alguma questão cardíaca também, e a pessoa, né, ter essas complicações. Então, na anorexia nervosa, a gente precisa realimentar a pessoa, até porque não consegue ter resultado no acompanhamento psicológico. Igual eu falei, a pessoa não consegue ter cognição, raciocínio para poder absorver aqueles novos conceitos. E ela fica cada vez mais rígida lá no transtorno. É um processo que precisa ser bem aos poucos e acompanhado bem de perto, né? Isso, e por várias especialidades, né? Que nem a Mari estava falando, eles têm um distúrbio de imagem corporal. Então, às vezes, eles não se veem daquele jeito magro, mesmo você mostrando no espelho e tudo mais, eles têm um distúrbio de imagem, então eles não conseguem entender que eles estão assim.
Então, isso com a terapia cognitivo, né, comportamental, aí é uma das partes que tem que ser trabalhada aos poucos durante um grande período, junto com o psiquiatra, lógico. Esses distúrbios precisam ser avaliados e aí tratando com toda a equipe associada. E é uma questão crônica, vamos dizer assim, né? Ao longo da vida você vai estar sempre acompanhando, sempre de olho, sempre por perto, para a qualquer momento pode surgir um novo gatilho para startar novamente a crise, vamos chamar assim. Sim, tem uma analogia, tem o período de remissão, Tá. né? Que é quando o paciente ele deixa de apresentar esses sintomas critérios. Então, ele é um paciente com anorexia nervosa em remissão. Então, ele está com remissão. Mas eu gosto da analogia de que o transtorno alimentar é como se fosse uma luz acesa. E no acompanhamento, a gente mostra o interruptor. Então, às vezes, quando essa luz acende, o paciente ele vai conseguindo saber como desligar o interruptor. Então, sempre pode ter uma crise que volta, um pensamento, um comportamento, porque está associado a todo o ambiente de vida da pessoa. A gente fala de grupos de risco, né? Se a pessoa vive num ambiente que reforça esse pensamento, moda, enfim, nutricionistas. Qualquer coisa pode ser um gatilho. Qualquer coisa pode ser um gatilho. Muito importante ficar atento a isso. Vamos conferir juntos o resultado da nossa enquete na tela. Então, qual frase você acredita ser a verdadeira? Temos aí um empate considerável. Meu filho não pode ter um transtorno, eu o vejo comer. Na sequência, minha filha é apenas uma criança com paladar exigente. Logo na sequência também, pessoas com transtornos alimentares são sempre muito magras. E por último, minha filha é atleta, por isso a frequência cardíaca dela é baixa. A grande questão é que todas essas alternativas são grandes mentiras. E são mitos que são muito divulgados, não é, doutora Raquel? Com certeza. Então, ali falar da frequência cardíaca, né? A gente vê que acaba tendo uma compensação e às vezes esses pacientes ficam com a frequência cardíaca mais baixa. Essa questão da aparência corporal, né? A gente fala que só porque o paciente não é magro, assim, ele não tem um distúrbio e tudo isso tem que ser avaliado com essa relação que a Mari falou em relação o pensamento da alimentação, né? Então, pode ser só uma exigência, pode ser só uma fase da criança? Pode, mas isso tem que entender como que ele está relacionando a alimentação em si no seu dia a dia, né? Exato. E o fato do seu filho comer na sua frente não significa que ele não faça essa atitude da indução do vômito e tudo mais que a gente falou por aqui. E você gostaria de deixar uma frase, não é, doutora? Aqui sim. para os nossos telespectadores. Eu gosto muito, eu falo para as minhas pacientes que o comer normalmente é muito diferente do que a gente acredita. E tem um comer normalmente, aquela câmera, né? Que uma nutricionista norte-americana, ela escreveu um texto e eu vou ler para vocês. Comer normalmente é ir para a mesa com fome e comer até se sentir satisfeito. É ser capaz de escolher os alimentos que você gosta e comê-los até aproveitá-los suficientemente e não parar apenas porque você acha que deveria. Comer normalmente é ser capaz de refletir sobre sua escolha alimentar para que você possa obter alimentos nutritivos, mas não ser tão preocupado e restritivo a ponto de não comer os alimentos mais prazerosos. Comer normalmente é às vezes lhe dar permissão para comer porque você está feliz, triste, entediado ou apenas porque é gostoso. É, na maioria das vezes, fazer 3 refeições ao dia, ou 4 ou 5, ou deixar a sua fome guiar quantas vezes vai comer ao longo do dia. É também deixar de comer um pedaço de bolo porque você pode comer mais amanhã, ou então comer mais agora porque ele é maravilhoso enquanto está quentinho. Em resumo, o comer normalmente é ser flexível. Ele varia conforme sua fome, sua agenda, sua proximidade aos alimentos e seus sentimentos. Ai, gente, eu adorei, viu, essas palavras aqui da doutora Mariana. Aproveito, inclusive, para deixar os contatos. Nutricionista, deixa à sua disposição o WhatsApp, DDD 11 93222 5419, Instagram, mariquimelo.nutri. Deixa também os contatos da doutora Raquel Petrizzo, o WhatsApp, DDD 11 91721 6721, Instagram,
doutora, abreviação Raquel Petrizo. Mais uma vez, doutoras, muito obrigada por esse bate-papo tão necessário nesse dia aqui, que a gente tenha levado para a nossa audiência essa conscientização sobre os transtornos alimentares. Desejo a você que está aqui nos assistindo um excelente início de tarde e a gente volta a se encontrar amanhã nesse mesmo horário, 11 horas, na nossa próxima consulta. Até mais. Obrigada.